Você já se questionou sobre a seriedade de um erro tão grave que Deus decidisse, sem qualquer tipo de julgamento ou segunda chance, eliminá-lo do mundo? Esta história pode parecer estranha a princípio, mas foi exatamente isso que aconteceu com Har, um personagem misterioso e muitas vezes esquecido na Bíblia. Embora sua trajetória seja resumida em uma única frase, ela oferece lições profundas sobre a divindade, a justiça divina e as repercussões do erro humano. Hoje, vamos explorar o impacto de um erro tão sério não apenas na descendência de Har, mas também nas consequências profundas no futuro de uma nação e na manutenção da promessa divina. A narrativa de Har, o primogênito de Judá, é uma das passagens mais perturbadoras da Bíblia. No capítulo 38, versículo 7 de Gênesis, é mencionado que Har, o primogênito de Judá, era reprovado pelo Senhor, razão pela qual o Senhor o puniu com a morte. Este veredito direto de Deus, sem qualquer esclarecimento adicional nas Escrituras, provoca muitas questões e reflexões acerca da justiça e dos procedimentos divinos. Har foi a primeira pessoa na Bíblia a ser avaliada diretamente por Deus, sem recorrer a recursos ou passar por um extenso processo. A omissão das Escrituras acerca do erro específico de Har é, por si só, uma mensagem impactante, sinalizando que o erro dele era de tal magnitude que não precisava de esclarecimentos adicionais. Qual é a lição que podemos tirar deste evento acerca da justiça divina? Para compreender o trágico destino de Har, devemos considerar o ambiente onde ele foi formado. Judá, o pai de Har, desempenha um papel crucial na história de Israel, porém, também foi um homem que cometeu falhas consideráveis. Judá se casou com a filha de um cananeu, desafiando a tradição de seus pais, que sempre se empenharam em preservar a pureza da linhagem de Abraão e a fidelidade aos preceitos divinos. No capítulo 38 do Gênesis, versículos 1 e 2 indicam que a Judá, abandonando a companhia de seus irmãos, fixou residência em Adulão e ali se casou com uma mulher cananeia. Essa decisão de Judá de se afastar da pureza espiritual de seus antepassados marcou o início de uma trajetória complicada, e suas escolhas impactaram diretamente seus descendentes, incluindo Har. Ao abordarmos Har, estamos, em parte, lidando com as repercussões de decisões que antecederam sua existência. A escolha de Judá não apenas distanciou sua família dos preceitos espirituais estabelecidos, mas também iniciou um ciclo de desobediência que se manifestou na geração subsequente. Har, apesar de pertencer à linhagem sagrada de Abraão, já estava, de alguma maneira, influenciado por essas decisões. Na sua existência, não notamos a dedicação às práticas espirituais que os patriarcas de Israel consideravam fundamentais. Har não viveu conforme os altos padrões que Deus requeria de alguém em sua posição, o que levou à sua condenação direta. O equívoco de Har não deve ser interpretado apenas como uma falha pessoal, mas também como um ensinamento profundo sobre o privilégio e a responsabilidade associados à posição que ocupamos. Har fez parte da linhagem abençoada por Deus, descendendo de Abraão, Isaque e Jacó, e particularmente de Judá, cuja linhagem seria conhecida por figuras como o rei Davi e, mais tarde, o Messias, Jesus Cristo. Har tinha uma grande responsabilidade e deveria ser um protetor da promessa divina. Contudo, a história demonstra que a condição privilegiada não assegura de forma automática a aprovação divina. Isso nos conduz a uma reflexão crucial: de que serve possuir privilégios e bênçãos se nossas atitudes não espelham as obrigações que tais privilégios implicam? A posição privilegiada de Har, tal como a nossa, requer um comportamento que honre a posição adquirida. Se isso não ocorrer, as repercussões podem ser graves. A morte de Har poderia representar o término da linhagem de Judá e, consequentemente, o término da promessa divina de um Salvador. No entanto, como de costume, a sabedoria divina nunca decepciona. Por meio do falecimento de Har, Deus expôs um aspecto de seu plano que ultrapassava a compreensão humana. Quando Har faleceu sem deixar descendentes, a continuidade da linhagem messiânica parecia em perigo. No entanto, foi neste instante crucial que Tamar, a viúva de Har, assumiu um papel crucial na continuidade do plano divino. O relato de Tamar, que utilizou sua própria bravura e sabedoria para garantir a continuidade da linhagem de Judá, é um dos mais surpreendentes e marcantes da Bíblia. No capítulo 38, versículos 13 a 19,
observamos que Tamar, ao notar que seu direito de gerar filhos de seu marido falecido estava sendo negado, tomou uma decisão audaciosa. Ela se apresentou como prostituta e se encontrou com Judá, seu sogro, com a finalidade de assegurar a continuidade da linhagem de Judá. Este ato, apesar de parecer escandaloso, serviu como um recurso adequado para restaurar o que os homens não conseguiram preservar. A intervenção de Tamar não só resgatou a descendência de Judá, como também evidenciou a importância crucial que as mulheres têm nos desígnios divinos. Tamar, uma mulher aparentemente sem relevância, foi usada por Deus para recuperar o que parecia estar perdido. Essa ação divina por meio de uma mulher não pode ser considerada casual, é uma evidência de como Deus muitas vezes seleciona os mais improváveis para executar seus projetos. De acordo com o que nos recorda o apóstolo Paulo em Coríntios 1 capítulo 1 versículo 27, Deus escolheu os absurdos deste mundo para envergonhar os sábios, e as coisas frágeis deste mundo para humilhar os fortes. A chegada de Pérez, descendente de Tamar e Judá, assinala o término de uma era e o começo de outra. Pérez não só manteve a linhagem de Judá, como também se estabeleceu como um dos antepassados diretos do rei Davi e, por fim, de Jesus Cristo. A linhagem de Jesus, conforme exposta no Evangelho de Mateus, indica que Pérez desempenhou um papel fundamental na execução do plano divino. Este acontecimento também nos instrui acerca da natureza redentora de Deus. Apesar do insucesso de Har e dos erros humanos, a intenção divina não foi interrompida. Deus possui um método extraordinário para converter falhas humanas em instrumentos para a sua glória. A falha de Har e suas consequências propiciaram um novo início e uma nova linhagem, que culminariam no nascimento de Jesus, o Redentor do mundo. Conforme afirmado em Romanos capítulo 8, versículo 28, temos conhecimento de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito. A história de Har e Tamar nos proporciona valiosas lições para o nosso cotidiano. Inicialmente, ela nos recorda que o privilégio espiritual não assegura a benevolência divina se nossos atos não estiverem em conformidade com as expectativas de Deus. Har nos instrui que devemos viver conforme o nosso status, pois a desobediência e a falta de responsabilidade podem resultar em consequências catastróficas. Contudo, mesmo com os erros humanos, o plano divino permanece inalterado. Da mesma forma que Deus empregou Tamar para recuperar o que Har perdeu, Ele possui um plano para cada um de nós, mesmo quando falhamos. Além disso, a história de Tamar nos recorda que, frequentemente, a iniciativa audaciosa e a fé genuína podem surgir de origens imprevisíveis. Deus costuma selecionar aqueles que são menosprezados pela sociedade para realizar seus maiores feitos. No final das contas, a narrativa de Har serve como um lembrete de que, mesmo com os erros humanos, o propósito divino se realizará de formas que frequentemente não conseguimos antecipar.